dica número 1, ter um bom passo a passo para seguir, né? Aqui, esse passo a passo é basicamente o que vai evitar que tu perca tempo com o que não é importante. Se o nosso tempo ele é escasso e a gente tem que ser eficiente no estudo, tu precisa tirar o máximo de proveito dessas horas que a gente tem para estudar, que geralmente são as horas livres, né? Ou, enfim, até tem gente que está estudando, só estudando, né? Mas isso é um privilégio, basicamente, para muita gente, né? Muita gente está trabalhando, tá, sei lá, tá fazendo faculdade e não tem tanto tempo livre assim, então essa pessoa tem que ser muito mais eficiente. Então, ter um passo a passo, ter um planejamento é algo que com certeza vai te tornar uma pessoa mais eficiente, né? O que é um passo a passo? Passo a passo é basicamente exatamente isso, né? Tu vai ter um cronograma de estudo bem definido, com coisas que tu precisa estudar em ordem, numa ordem certa ainda, né? Para que tu não pule etapas, não tropece nas próprias pernas e caia no meio do caminho, né? Que muita gente faz. Muita gente está perdida na programação, não sabe nem por onde começar. Então, é basicamente isso, né? Às vezes, digamos que tu tem 1 hora para estudar por dia, tá? Que é o caso de muita gente. Então, beleza, tu tem 1 horinha para estudar por dia ali, cansada, aquela horinha cansada, e em uma semana tu vai estudar 7 horas, beleza? Uma hora por dia, e uma semana tu vai estudar 7 horas. A pior sensação é tu usar essas 7 horas e no final da semana tu perceber que tu estudou coisas que não são relevantes e que talvez tu nem use tanto assim, e que são tão complexas às vezes que tu não entendeu nada. Tu chegou lá no final da semana, não entendeu nada do que tu estudou e tu sente que aquilo foi uma perda de tempo, no final das contas. E muitas vezes é mesmo, porque tu tá estudando coisas que não deveria estar estudando. Isso acontece muito com, por exemplo, algumas tags HTML. A gente vai falar muito sobre tags HTML, que basicamente são estruturas, né? São pequenos pedaços de código que a gente usa para montar um site. Tem uma tag bem conhecida, que é a Canva. Tag Canva, que ela é muito usada para fazer jogos, para fazer animações também, né? Uma tag HTML que tu consegue fazer animações. É uma tag bem interessante, mas é uma tag que tu não usa muito no mercado de trabalho, né? A gente trabalhou aí 13 anos, 14 anos na área e nunca usamos. Então, é uma tag bem específica e é uma tag que a gente às vezes vê cursos dando essa tag como se fosse importante da pessoa aprender. E daí a pessoa tá lá aprendendo Canva, que já é uma tag difícil, não é fácil de aprender, e nunca vai usar. Isso também acontece muito na faculdade, né? Muitas matérias tu acaba vendo ali que tu não usa. Então, isso é um dos maiores problemas, eu acho, que a gente vê da galera que tá iniciando. E a gente já tá aí há 2 anos, né? Nessa caminhada junto com pessoas bem iniciantes, bem próximos dessas pessoas, e a gente vê muito isso acontecendo. Pessoas estudando coisas que não deveriam. Pessoas focando em coisas que não deveriam. Esse passo a passo, esse planejamento, esse cronograma, essa ordem de estudos é importantíssimo. Outra dica que a gente tem é criar uma rotina de estudos, né? Sem uma rotina, vai ficar muito difícil de tu estudar com constância todos os dias, que a gente falou. A palavra rotina, ela remete ela tem um tom meio negativo, né? Parece, para as pessoas. Não, rotina é chato. E não, pessoal, rotina pode ser um grande aliado na vida de vocês. Ter uma rotina vai fazer com que tu tenha hábitos mais saudáveis. Acordar no mesmo horário, tomar o café da manhã no mesmo horário, almoçar no mesmo horário, estudar no mesmo horário. Então, tu cria uma rotina diária e um desses tempos da tua rotina vai ser o período de estudo. Inclusive, a gente sempre fala, né? A gente gosta muito desse assunto de produtividade, enfim, performance. Então, a gente vê muitas pessoas falando sobre isso. E uma coisa que a gente sempre vê e a gente aplica também é essa questão da rotina, né? De tu criar uma rotina diária, definir tempos de estudo durante o teu dia. E esses tempos de estudo, tu pode definir eles conforme a tua produtividade. Porque às vezes tu vai ver, por exemplo, vou dar um exemplo, o meu exemplo. Eu gosto se eu for estudar alguma coisa, eu gosto de estudar de manhã. Porque de manhã eu tô com a cabeça mais limpa. Não, se eu for deixar para estudar de noite, por exemplo, que eu já trabalhei o dia inteiro, eu vou estar mais cansado. Beto, mas eu estudo de noite e eu trabalho o dia inteiro e eu só tenho de noite para estudar. Beleza. Aí tu vai ter que estudar de noite, não tem muito o que fazer. Tu não vai ter como escolher. Não sei que tu acorde muito cedo de manhã para fazer isso, mas, né, muita gente não pode fazer isso. Então, se tu não tem como escolher o horário, estuda no horário que tu tem, de novo, né? Estuda no tempo que tu tem e no horário que tu tem. E se tu não
Mas se tu tem como escolher, define o tempo, né, o horário que tu é mais produtivo para fazer o teu estudo. Tem gente que é mais produtiva de manhã, tem gente que é mais produtiva de tarde, tem gente que é mais produtiva de noite ou de madrugada. Aí cada pessoa vai ter que saber de si mesmo, mas isso é bem importante. Então, defina uma rotina bem definida aí para vocês e também esses tempos de estudo. Dica número 5, não ficar tanto nas redes sociais, né? Aqui é um puxãozinho de orelha. Experimenta olhar aí no teu celular, né? Tem alguns celulares que eles têm aquele aplicativo que mostra quantas horas tu passa em cada aplicativo. Experimenta olhar no teu celular aí se tiver isso. Ou se não tiver, tu até pode baixar, deve ter aplicativos que tu instala no teu celular para medir isso, né? E olha quanto tempo tu passa em cada rede, né? Tu vai se surpreender, eu te garanto que tu vai se surpreender com o número, porque tem pessoas que às vezes passam horas no Instagram, ou no TikTok, ou enfim, numa rede social, quando elas poderiam estar estudando, usando essas horas para estudar. Então, às vezes tu vai olhar ali nesses aplicativos e tu ficou, sem nem perceber, tu ficou 3 horas, às vezes num aplicativo no TikTok. Até o Raposa Carioca falou aí, ó, 8 horas do dia é gasto em sono e as outras 16 horas, para quem não trabalha, fazendo tarefas básicas do dia a dia, sendo assim, fica apenas 7 horas para fazer o que quiser. O tempo é importante. Então, é exatamente isso que o Beto está falando, né? Às vezes a pessoa tem 7, 8 horas ali que ela teria mais livres, né? Só que daí tu vai olhar o teu celular lá, esse aplicativo que ele falou, e tu tá gastando 2 horas, 3 horas por dia usando TikTok. Quando tu poderia estar usando esse tempo para fazer algo que vai te dar um futuro melhor, talvez, né? Estudando para entrar na... E tu chega no final do dia e pensa, nossa, o dia passou tão rápido e eu não fiz nada. Daí tu vai olhar no aplicativo lá e tu ficou 2 horas no TikTok, 3 horas no YouTube. Então, vendo vídeo do Casemiro. Vendo o Casemiro fazer react de comida tailandesa. Então tem que tomar cuidado com esse negócio de tu ficar muito tempo, perder muito tempo e não saber nem para onde que foi esse tempo. O tempo é escasso, então vocês não podem trabalhar com ele de uma forma leviana. Então, façam isso, se vocês não fazem. Tentem metrificar o tempo que vocês ficam nas redes. Ao invés de ficar, por exemplo, 3 horas scrollando no TikTok, coloca um limite ali de 1 hora. Até tem outros aplicativos que tu consegue colocar um limite no app de horas para mexer. Daí, beleza, deu 1 hora, ele vai bloquear e daí tu vai estudar. Tu vai fazer uma coisa realmente relevante, né? De novo, a gente não tá falando que tu tem que sair totalmente do TikTok, desinstalar ele e nunca mais usar. Não, eu acabei de falar que se tu fica 3 horas, tu poderia ficar 1 se divertindo, olhando os vídeos ali de gatinho, enfim, as coisas que tu gosta. E depois, o resto do tempo tu usa para estudar. Só que já vai 2 horas no YouTube. Não sei se ele tá falando da nossa live, né? Mas é que a diferença é que as nossas lives e o conteúdo que a gente passa aqui no YouTube é todo focado em ajudar a galera que tá querendo começar em programação no final a aprender para conseguir o primeiro emprego, né? Então isso aqui é conteúdo muito valioso, que a gente tem anos de experiência, muito erro que a gente cometeu, que a gente tá passando para vocês, para que vocês não cometam e consigam aí chegar onde a gente chegou, na senioridade, talvez na metade do tempo que a gente levou, não cometendo os erros que a gente cometeu. Então vocês estão, na verdade, estudando, né? Com esse tipo de conteúdo. Então esse tipo de conteúdo, ele daí não conta, né? O que a gente tá falando é que não dá pra tu gastar 2, 3 horas por dia. Não é que não dá, né? A gente também não tá aqui pra, né, falar o que vocês podem ou não fazer, né? A gente tá dando uma dica, né? É melhor tu usar essas 2, 3 horas do teu dia que tu usaria para ver o Casemiro fazendo o react de comida tailandesa, que nem o Beto falou, para estudar alguma coisa, estudar programação. Pelo menos nesse início, para tu conseguir o primeiro emprego. Quer assistir esse conteúdo completo? Então se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos e não esquece de ativar o sininho para não perder os vídeos novos também, beleza? Um abraço.